Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre os meus lidos e assistidos no mês de março. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, esse mês foi um pouco mais corrido e na verdade eu fiz tudo um pouquinho menos. Eu li um pouco menos, eu assisti poucos filmes, eu assisti poucas séries. Então hoje vai ter um pouco menos do que eu geralmente costumo falar nos outros vídeos, mas ainda tem algumas coisinhas aí pra comentar. E vamos começar, como sempre, né, gente, pelas leituras. O primeiro livro que eu li nesse mês foi O Beijo da Neve, que é um romance nacional e que me decepcionou bastante, tá? Já vou adiantar aí. Esse é um livro que eu já tinha ouvido muita gente falar sobre. Tanto é que no início do ano eu comprei o e-book, né? Teve uma promoçãozinha ali, eu comprei o e-book. E eu resolvi ler nesse mês porque eu tinha ouvido bastante gente falar que era legal, que era divertido, rapidinho de ler e coisa e tal. E assim, eu vou começar falando sobre os pontos positivos já. Realmente, ele é rapidinho de ler e ele é divertido, assim, realmente. Então, tanto é que metade do livro eu li em um dia, sabe? Então, assim, esses pontos realmente fecham certinho. Agora o resto. Pra começar aqui, o prólogo e o primeiro capítulo já me deixaram muito na dúvida se eu deveria continuar ou não, porque eu achei algumas coisas mal escritas. Diálogos rasos, coisas que não faziam sentido, uma certa imaturidade na escrita, e eu sei que, por exemplo, no prólogo, a protagonista que narra a história, ela é um pouco mais jovem, mas mesmo no primeiro capítulo, que se passa anos depois, ela continua com essa certa imaturidade em algumas coisas, sabe? É da escrita mesmo, não tem como eu falar sem dizer spoiler aqui. Mas, sabe, diálogos muito... Resumindo, me pareceu muito uma fanfic mal escrita, sabe? Assim, que não tem um desenvolvimento, não tem descrição das coisas, é tudo muito rápido e, enfim, eu achei muito isso no prólogo e no primeiro capítulo. Me questionei se eu deveria continuar, mas eu achava que, tipo, tinha uma premissa interessante, então eu resolvi dar uma segunda chance. A escrita até não foi um problema no resto do livro, eu acho que melhorou bastante sim. Acho que essas questões que eu comentei ali foram sendo melhor trabalhadas, então não teve tanto esses diálogos rasos, essas coisas diretas assim, né? Teve mais desenvolvimento nessa parte. Porém, vamos lá, coisas que eu não gostei sobre o livro, tá? Que me fizeram realmente ficar bem decepcionada com ele. Primeira coisa, é muito enredo para um livro pequeno. Muito enredo. A autora quis inserir tantos elementos e tantos clichês e coisas diferentes que no fim ela não trabalhou nada, sabe? Eu fui ler esse livro esperando um romance, né? Um Enemies to Lovers com patinação no gelo, né? Imaginei que a patinação no gelo ia ter uma presença maior na história, como por exemplo de Lukov com Amor, é esse o nome do livro? Com Amor, Lukov, não lembro o nome do livro, enfim. Que a patinação do gelo realmente tem uma presença forte na história, mas no fim a autora foi inserindo tantos elementos e tantas coisas que a patinação do gelo vira uma figurante na história, sabe? E assim é com várias outras coisas. Então eu não sei, eu fiquei esperando uma coisa no início do livro e aí mudou, e aí depois mudou de novo e mudou mais uma vez. Então sabe, eu só não. E teve coisas que ela colocou na história que só não fizeram sentido, porque não fizeram a menor diferença pra narrativa, sabe? Então, não gostei, não achei que ela trabalhou bem as coisas que ela queria trabalhar. Eu acho que se ela tivesse focado só ali em umas duas questões diferentes ali, que eram as questões que eram pra ser centrais, teria sido muito melhor. Outra coisa que também eu não gostei foram os personagens, na verdade. O comportamento deles, o livro inteiro, é o mesmo. Tem até uma situação que ela acontece assim umas 3, 4 vezes, que é exatamente igual no início, no meio e no final do livro. E pra mim isso me mostra que os personagens não tiveram um desenvolvimento, eles não tiveram um crescimento dentro da história, sabe? Então isso me incomodou muito, porque eu fiquei pensando, tá, eu já sei como é que vai acontecer isso, isso e isso. E realmente aconteceu tudo igualzinho. Então, esses tipos de coisas, assim, foram me irritando um pouco. E aí, depois que eu terminei o livro, eu fui pensando em tudo, né? Porque quando eu terminei, eu até tinha gostado um pouco mais, assim, né? Minha nota tinha sido um pouquinho maior. Porque eu tava nessa de, tipo, foi rapidinho, foi gostosinho de ler. Mas depois, quando eu comecei a pesar essas outras questões, eu vi que realmente tinham me incomodado bastante. Quando eu comecei a pensar sobre a história como um todo, o que eu mais lembrava eram essas partes do que o fato dele ter sido rápido de ler, por exemplo, sabe? Outra coisa também, só pra finalizar, que me incomodou, foi o fato de que a autora, ela faz 30 mil menções aos livros da Sarah J. Maas. Achei demais.
sabe? Assim, uma, duas vezes, beleza. Depois da terceira já encheu o saco, sabe? Então, assim, eu acho que não precisava, assim, colocar tantos elementos pra dizer que, ai, a personagem é leitora e fã de Sarah J. Maas, entendeu? Acho que não tinha essa necessidade. Então, assim, eu dei 2,5 de 5. Fiquei bem decepcionada com ele mesmo, porque eu esperava muito. E até eu vi que tem bastante gente, depois eu fui dar uma olhada nas resenhas do Scooby quando eu terminei de ler o livro, e eu vi que muita gente concordava comigo. Mas tem bastante gente que gosta do livro também, como eu sempre reforço, né, gente? É minha opinião aí. Eu tinha uma expectativa um pouco mais alta pro livro, então talvez isso tenha me feito aí decepcionar um pouquinho. Mas, enfim, né, gente? Primeira leitura de março aí já foi uma leve decepção. Segundo livro do mês foi Boa Garota Nunca Mais, o terceiro livro, né, a finalização aí da trilogia do Manual de Assassinato para Boas Garotas. E, gente, ao contrário do primeiro, esse sim foi uma boa surpresa. E por que eu digo isso? Porque, assim, o primeiro livro da trilogia eu amei, foi um dos meus favoritos do ano passado. O segundo livro eu gostei, mas eu achei que tinha decaído um pouco. E eu comecei a ler o terceiro um pouco desanimada. E até ali, no início do livro, ali, os primeiros, sei lá, 10 capítulos ali do livro, não lembro exatamente, eu tava bem desanimada, tanto que, se eu não me engano, eu até comentei numa das atualizações do Scooby ali, que eu tava pensando em desistir do livro por agora, assim, e depois vou retornar ele mais à frente, sabe? Porque eu não tava no ritmo, assim, eu li um pouco e eu achava chato, e eu não tava gostando muito da história. Até que a história engrenou, e, gente, engrenou de um jeito que, assim, ó... Esse livro, ele é muito bom, ele é muito tenso, é o mais tenso da trilogia, assim, com toda certeza. A história, ela fica muito mais pesada e muito mais intensa como um todo, e isso faz com que você fique num estresse lendo esse livro. Eu fiquei, assim, gente, até eu finalizar esse livro, eu fiquei muito tensa, porque eu não sabia o que ia acontecer. E eu tinha pego meio que um spoiler que me fez acreditar que ia acontecer uma coisa no final, e no final, não. Na verdade, agora eu nem sei por que eu vi esse spoiler, eu não sei em relação ao que é isso, porque não faz sentido. Mas enfim, sabe? Eu gostei muito, realmente. Pra mim, eu acho que é o melhor dos três. A autora, ela elevou a história muito a outro nível, sabe? Os primeiros livros eu acho que foram crescendo também, né? O primeiro, apesar dele ter uma coisa de suspense ali, ele tem algo mais adolescente, né? Mais juvenil ali em alguns momentos. Mas isso foi ficando cada vez mais sério, assim, nesse último livro realmente ficou bem mais. E eu gostei bastante, super recomendo pra quem tá começando a ler a série que termine ela, porque, assim, maravilhosa demais. Eu dei 5 estrelas e favoritei, né? E eu acho que é o meu preferido dos três. Eu não sei porque eu gosto muito do primeiro livro também, mas esse terceiro, olha, que livro bom, viu? Vale muito, muito a pena mesmo ler a série inteira pra chegar nessa finalização maravilhosa. E o terceiro livro que eu li nesse mês foi o terceiro livro do meu desafio literário, que foi o livro O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes. Pra quem não sabe que desafio que é esse, eu pedi pra minha irmã escrever 12 livros em 12 papeizinhos diferentes, sem me contar quais são, e cada mês eu sorteio um pra ler, né? E aí eu tô gravando, né? Toda vez que eu faço o sorteio, eu gravo o vídeo, e quando eu termino de ler, eu gravo o vídeo contando o que eu achei. Então tem um vídeo lá no meu Instagram e no meu TikTok falando sobre esse livro. Mas, assim, pra quem não conhece, esse livro é um livro meio que biográfico da Shonda Rhimes, que é a criadora das séries Grey's Anatomy, Scandal. Ela tá participando aí, né? Ela era produtora executiva de How to Get Away with Murder, agora ela tá envolvida com Bridgerton. Então, assim, dentro das séries, ela é muito conhecida. E eu confesso que quando eu peguei pra ler esse livro, eu tava com o pé atrás, assim, porque eu achava que esse livro ele ia ir pra uma pegada meio autoajuda. O título é muito meio autoajuda, assim, né? Mas, na verdade, o livro ele é um recorte da vida da Shonda, né? Onde ela conta sobre esse ano, né? Que ela decidiu, que ela viu que ela só falava... Ela nunca dizia sim pra nada, basicamente, né? Então, ela sempre trabalhava e não fazia mais nada porque ela não se permitia, né? E ela conta, então, sobre o ano em que ela começou realmente esse desafio pessoal dela de começar a dizer sim pras coisas. E eu gostei bastante. É um livro que ele tem uma pegada um pouco motivacional em alguns momentos, mas eu achei bem legal, assim, alguns relatos dela.
É até legal também porque ela cita alguns discursos que ela faz publicamente e tem esses momentos gravados, tem vídeos na internet, então dá pra você pesquisar e, tipo, ver do que ela tava falando, sabe? Então eu gostei bastante, assim, eu já conhecia ela porque eu já tinha assistido as séries dela, né, algumas, mas foi legal ver esse outro lado, assim, e ver tudo isso que ela vai contando, sabe? Então eu gostei bastante, assim, me surpreendeu. Eu dei 4,5 pra ele, realmente porque eu terminei, assim, com essa sensação de realmente ter ficado surpresa, sabe? Com a história. Ele também é bem rapidinho de ler, o que é um ponto positivo, assim, porque tem alguns livros nesse estilo que eu acho que são um pouquinho mais lentos, assim, mas esse eu achei bem tranquilinho de ler, assim, é uma leitura super fácil também, a escrita é muito gostosinha, então acho que vale a pena pra quem gosta de livros mais biográficos aí, dar uma chance pra esse livro da Shonda. E aí eu reli nesse mês A Esperança, o livro final aí da trilogia de Jogos Vorazes. E assim, gente, pra quem perdeu aí e não sabe, eu estou fazendo a análise literária de Jogos Vorazes. Análise literária é um quadro onde eu releio alguma série, enfim, e aí cada mês eu leio o livro e venho aqui fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre esse livro, né? Então ano passado eu fiz de Trono de Vidro e esse ano estou fazendo de Jogos Vorazes. Estou no terceiro livro, que é a Esperança, só que esse mês dá um atrasinho e o vídeo ainda não saiu. Vai sair na próxima semana. Então eu não vou falar muito aqui, porque naquele vídeo eu vou falar bastante, tá? E aí é um vídeo com spoilers. Então se você quer ver os primeiros vídeos, eu vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. Mas assim, sobre a Esperança, tá? Eu sempre achei a Esperança o pior dos 3 livros, não no sentido de que ele é ruim, mas no sentido de que ele era mais fraco do que o primeiro e o segundo. Eu ainda mantenho mais ou menos essa minha opinião, de que eu acho o terceiro o menos melhor dos 3, assim, porque não dá pra dizer que ele é o pior, né? Ele é dos 3 o que menos me agrada, digamos assim, bem entre aspas. Só que nessa releitura eu até gostei um pouco mais do que nas minhas outras leituras que eu já tinha feito desse livro, assim, eu peguei algumas coisas a mais, então eu gostei mais desse livro nessa releitura, realmente. Achei algumas coisas bem melhores, assim, sobre essa visão que eu tive de uma... Eu acho que essa é a minha terceira ou quarta releitura, então, assim, eu gostei, sabe, de fazer essa releitura realmente. Tem algumas coisas que me incomodam um pouco, que eu vou falar lá no vídeo de análise literária, mas no geral, assim, eu acho que é uma boa finalização, acho que encerra bem aí o arco dos personagens como um todo, assim, e eu aumentei um pouquinho a minha nota, antes a minha nota era 4 para esse livro, e agora ela é 4,5, porque realmente eu gostei bastante dessa releitura, então eu resolvi dar esse um pequeno aumento aí de nota. E logo vem aí, então, o vídeo de A Esperança, pra depois a gente finalizar com um vídeo da Cantiga dos Pássaros e Serpentes. E aí eu li nesse mês também Maldição do Amor, que é uma fantasia nacional, que eu vi algumas pessoas comentando sobre, eu resolvi ler. E assim, esse é um livro que eu achei legalzinho. Assim, eu achei até a premissa interessante, assim, a escrita, achei uma escrita boa. Eu achei até que dentro do tamanho do livro ali que a autora criou, né, que aparentemente, pelo que eu sei, é um livro solo, ela conseguiu até criar um universo interessante ali, conseguiu desenvolver bem algumas coisas, mas, assim, eu tenho alguns poréns, assim, né, em relação ao livro. Em relação à construção de mundo, acho que algumas coisas ficaram faltando, mas eu consigo passar um pano, assim, quando a gente pensa que é pra ser um livro mais curto, né, um livro solo e coisa e tal, então acho que dá pra dar uma passadinha de pano em cima disso. Mas, pra mim, o que mais pegou foi que eu não consegui gostar dos 2 protagonistas. Não que eu desgostei deles, eu só não me importei com nenhum dos 2. Achei os 2 bem sem graça, na verdade, assim, achei bem qualquer coisa. Então, o livro, ele, apesar de ser uma fantasia, na verdade é uma romantasia, né? Que é uma fantasia com romance. Então, grande parte da história se apoia nesse romance entre os personagens. E pra mim, infelizmente, não funcionou, porque eu não consegui gostar de nenhum dos 2. Então, pra mim, era um grande tanto faz em relação ao que estava acontecendo com os 2. E eu teve algumas coisas da história que me lembraram muito a Kotar, assim, principalmente o primeiro livro.
E aí talvez seja por isso que eu não tenha gostado tanto, assim, dos personagens, porque me lembrou muito algumas coisas que acontecem em ACOTAR, que eu não gosto. Então eu acho que eu fiquei criando muito esse paralelo na minha cabeça em vários momentos, e aí acabou que eu não consegui me apegar a esses personagens, sabe? Mas assim, é um livro interessante, acho que pra quem gosta de romantasias, assim, acho que vale a pena, com Féricos, né? Vale a pena dar uma conferida. Eu dei 4 pra esse livro e ele tá no Kindle Unlimited, então quem quiser dá pra pegar por lá e dar uma conferida. E eu li também nesse mês Tesh e Tolstói, que é um romancezinho que eu já tava na minha estante há muito tempo, que eu tinha comprado ele baratinho uma vez. E assim, esse eu achei um livro legalzinho também. Assim, que nem o que eu acabei de comentar, achei legalzinho. A história, ok, os personagens, ok, o ritmo de história até que é bacana, assim, tem alguns acontecimentos ali que eu acho legal. Trata de alguns temas que eu acho interessante, porque são temas difíceis de serem retratados em livros maiores, assim, né, mais reconhecidos. Então, achei um livro legal, assim, mas eu não tenho muito para falar sobre ele, porque essa foi minha opinião no geral, assim. Eu dei 4 estrelas porque eu gostei particularmente do final do livro. Eu achei que iniciou meio lento, depois foi se desenvolvendo melhor e aí o final foi mais interessante. Até minha nota tava mais baixa, mas depois do final que deu uma empolgadinha ali, eu aumentei um pouquinho. Mas é isso, assim, pra quem quiser um livro levinho, assim, rapidinho de ler, acho que vale a pena investir. E aí eu li também Incendeia-me, o terceiro livro da série de Estilhaça-me. Pra quem perdeu, gente, eu tô fazendo aí essa série de leituras de Estilhaça-me e eu tô postando lá no Instagram e no TikTok os vídeos depois com a minha opinião, com spoiler sobre o livro, tá? Então já tem lá dos 3 primeiros livros e dos 2 primeiros contos. Então, quem quiser ver com spoilers, dá uma olhadinha lá. Mas assim, dando uma resumida no que eu achei desse terceiro livro, todo mundo me falava que esse era o melhor livro, que melhorava muito, ficava muito bom e coisa e tal. E realmente, esse terceiro livro pra mim é disparado melhor. Dos três. Contando os 2 livros e os 2 contos, esse é muito melhor do que aqueles 4, sabe? E já logo no primeiro, sabe? Tipo assim, os 20% do livro pra mim já estavam melhor do que tudo que tinha acontecido até então. Eu gostei, eu achei o ritmo da história muito boa, gostei muito do desenvolvimento dos personagens, tirando alguns que respira fundo pra, né, a gente poder se controlar aí. Mas eu achei interessante, sabe? E esse livro, porque todo mundo fala que é tipo a primeira trilogia e depois tem a segunda trilogia. Então, ele tem meio que uma finalização, mas não é uma finalização porque a gente sabe que vai ter continuação, sabe? Uma coisa que me incomodou e fez eu baixar um pouquinho a minha nota em relação a esse livro foi justamente o final. Eu achei o final rápido demais, assim, porque como todo mundo divide nessas 2 trilogias, e eu imagino que foi até a intenção da autora justamente encerrar um arco grande nessa primeira trilogia para depois trabalhar melhor na segunda, eu esperava que algumas coisas fossem ser trabalhadas de modo um pouco mais desenvolvido mesmo, sabe? Não lento, mas que, tipo, não fosse em 10 páginas acaba tudo, entendeu? Eu fiquei um pouco incomodada, sabe? Porque o livro tava no ritmo e aí eu vi que, tipo, tava em 95% do livro e ainda eu fiquei, na minha cabeça tinha muita coisa pra acontecer, sabe? E aí aconteceram algumas coisas, só que foram extremamente rápidas, assim, e eu fiquei, meu Deus, o que eu perdi, sabe? Mas enfim, no geral é um livro que eu gostei bastante, sabe? Que me deixou muito empolgada pra continuar, apesar de que eu sei que todo mundo diz que a segunda temporada, a segunda trilogia é pior. Então, assim, apesar de eu estar animada, eu tô com um pezinho atrás em relação a isso. Vamos ver o que a gente vai esperar aí, né? Mês que vem eu volto aí falando sobre o que eu achei, então, do quarto livro. E provavelmente o terceiro conto eu já vou ler também no mês que vem. Esse livro ganhou aí um 4,5 de mim. E é isso. Eu espero aí que pelo menos o quarto, o quinto livro ainda sejam bons. Eu sei que o sexto todo mundo odeia, mas o quarto e o quinto pelo menos podiam ser um pouquinho melhores, né? Mas vamos ver aí nos próximos os próximos capítulos aí, nos próximos vídeos. E também li nesse mês Duna, o livro aí que agora tá bem na mídia por conta do filme, né? Na verdade, eu já queria ler Duna há um tempinho,
desde a época que o primeiro filme, né, a primeira parte do filme tava pra estrear e coisa e tal, o livro já tinha voltado um pouco ali a esse assunto ali, principalmente entre o meio literário, e eu já tava com vontade de ler, e aí eu tinha comprado no ano passado, acabou ficando na minha estante ali, e com o lançamento da segunda parte, que tá sendo super bem falada, eu resolvi ler então, porque eu queria ver se eu ainda conseguiria assistir a parte 2 no cinema, porque eu não assisti nem a parte 1 ainda. Eu acho que não vai dar. Mas enfim, eu nem sei se ainda tá no cinema, na verdade. Mas eu nem assisti a parte 1, então. Mas é isso. Enfim, filme deixa pra lá. Falando sobre o livro, assim, eu gostei do livro, tá? Eu achei um livro bem interessante, assim, com uma história bem interessante mesmo. Mas tem algumas questões, assim. Eu demorei um pouco pra engatar no livro, porque ele é bem confuso no início, é muito nome. E assim, é nome de pessoa, é nome de lugar, e aí é nome de, tipo assim, aquele grupo de pessoas é conhecido como isso, e aquele outro grupo de pessoas é conhecido como. Foi dando um nó na minha cabeça. A sorte é que no final do livro tem, tipo, um glossário. Então, tipo, o início do livro eu ficava direto indo lá pra ver o que isso significava, sabe? Então, várias vezes eu tava lendo e eu achava que significava um negócio, e não, porque duas palavras eram muito parecidas, e aí eu achei que tava falando de uma pessoa, e na verdade tava falando de um lugar, sabe? Uns negócios assim. Então, principalmente os primeiros 10 capítulos ali, eu fiquei muito, muito confusa mesmo. Depois engatou, assim, né? E aí eu comecei a gostar um pouco mais da história. Gostei mesmo, assim, achei legal. Pretendo dar continuidade na série, não agora, mas eu pretendo depois dar continuidade. Pretendo ver os filmes também, como eu já comentei. Foi uma leitura um pouco lenta, que eu fui lendo um pouquinho por dia ali e tal, pra dar, né, pra não ficar muito pesado ali, porque a narrativa é um pouco mais lenta. Mas no fim, assim, até não demorei tanto pra ler não, e gostei, assim, achei bem, bem interessante mesmo. Eu dei 4 estrelas, e é isso. Vamos ver agora quando é que eu vou conseguir assistir os filmes, o que eu vou achar deles e tudo mais. E eu li também nesse mês Heart Song, que é o terceiro livro da série Green Creek, que é aquela série de Wolf Song, do TJ Clooney, que é um ator que agora eu estou amando muito. E, gente, que surpresa esse livro. Porque, assim, o TJ Clooney, como eu já comentei, é um autor que, assim, eu particularmente eu tô amando, porque todos os livros que eu leio dele, eu amo, tá? Eu li esse ano, eu nunca tinha lido nada dele, e aí esse ano eu li o... Comecei com o Wolf Song, aí li o Além da Porta Sussurrante, li o A Casa no Marcerulho, e aí li o Raven Song, que é o segundo de Green Creek, né? Desses 4, 3, que foram os 3 primeiros, foram favoritados 5 estrelas. E só o Raven Song, que não foi, mas tipo, foi 4,5. Foi muito bom também. E aí, só que o que acontece? Eu não achei que eu ia gostar tanto desse terceiro livro, porque assim, a série de Green Creek, ela é uma série que, tipo assim, é toda conectada, então você tem que ler todos os livros, só que cada livro tem um protagonista diferente. Então, assim, os personagens são sempre os mesmos, mas vai mudando o protagonista. E eu achei que de repente eu não fosse gostar tanto desse terceiro livro, porque o protagonista desse livro é um personagem que nos livros passados, não que eu tinha desgostado dele, mas eu achava ele um personagem qualquer coisa, sabe? E me surpreendeu demais, porque que livro bom, sabe? Eu amei esse livro, amei mesmo. Uma que a narrativa desse livro, ela é maravilhosa, ela é muito bem escrita e tem um plot twist que ele coloca no meio da trama de um jeito. Gente, eu não quero falar muito pra não dar spoiler, mas assim, ó, é fantástico quando o plot twist vai sendo revelado ali e você vai ficando, cara, como assim? Maravilhoso, maravilhoso. Assim, ó, não tenho o que dizer. Eu sofri lendo esse livro muito por conta dos personagens. E o personagem que antes eu nem gostava tanto, não é que eu não gostava, né? Eu só não ligava muito. Eu amei no final. Passei a amar ele, virou um dos meus favoritos aí dentro dessa série. E não tem 5 estrelas favoritado. Mais um. Não tem. Agora eu tô muito hypada pro próximo, né? Que é o Brother Song, que é o último livro de Green Creek. Porque assim, é isso, entendeu? Super hypada. Mês que vem aí, tá? Vou ler agora em abril e aí mês que vem eu venho falar o que eu achei. Eu espero que seja tão bom quanto os outros aí, né? E agora que eu tô na expectativa aí, aumenta aí tudo, né? Mas enfim, muito bom mesmo, gente. Só leiam. Bom, gente, de livros foram esses que eu li nesse mês.
De séries, gente, na verdade, série mesmo, eu não terminei nada nesse mês. Nem Brooklyn Nine-Nine, que eu tava assistindo. Tava assistindo a quinta temporada, inclusive é a minha preferida, já vou adiantar. Eu não terminei ainda, então vou ficar pra falar dela no mês que vem. A única temporada que eu assisti nesse mês que eu terminei, na verdade, não foi uma série, foi um reality show, que foi a primeira temporada de MasterChef. Porque eu comecei a assistir com os meus pais e a gente tá assistindo direto agora. Estamos na segunda temporada, mas ainda não terminamos. Mas foi a única coisa que eu assisti. Gostei bastante, inclusive, da primeira temporada. Nota, não sei muito bem a nota que eu vou dar, assim, mas um 4,5 talvez, assim, não dou 5 porque tem algumas questõezinhas ali, mas assim, é uma temporada que eu achei bem legal, assim. Gostei de quem ganhou, inclusive. Mas é isso. Não tem muito o que falar de séries, porque fora MasterChef não assisti mais nada nesse mês, talvez mês que vem aí tenha mais coisas pra falar. E aí, pra encerrar, eu assisti 2 filmes, tá? 2 filmes da Netflix aí que estrearam nesse mês. O primeiro deles foi Donzella, que foi um filme de fantasia aí, né, estrelado pela Millie Bobby Brown, que estreou no início do mês passado, se não estou enganada. E assim, gente, eu gostei do filme, eu achei a premissa interessante, eu achei até que conseguiram trabalhar bem dentro do tempo do filme ali, né, que tinha ali pra ser desenvolvido. Mas eu tenho algumas questõezinhas, assim, sabe? Algumas coisas dentro da narrativa que eu acho que poderia ter sido melhor exploradas, sabe? Algumas coisinhas ali de efeito visual, apesar de que no geral até acho que tava ok, alguma coisa ou outra que eu acho que tava meio fora. Uma coisa que me incomodou um pouco, gente, talvez seja um pouco polêmico isso, algumas coisas da atuação da Millie Bobby Brown. Eu gosto dela, eu acho ela uma ótima atriz, mas eu acho que tem alguns momentos que ela força um pouquinho, que tipo assim, ela sabe que ela é uma boa atriz, sabe? E ela coloca muita intensidade em cenas que não tem necessidade, sabe? Eu vi muito isso no início do filme, que tem uma cena, até a segunda cena dela, eu acho, no filme, que ela entra, assim, num salão, assim, que tá o pai dela, entre ela e a irmã, e aí ela vai perguntar pro pai dela o que tá acontecendo, e o jeito com que ela fala, sabe? Com que ela pergunta, tipo, parece tão intenso só pra perguntar o que tá acontecendo, sabe? Enfim, as expressões dela ali em alguns momentos me incomodaram um pouco, que eu achei um pouquinho forçado, assim. Que o momento ali da cena não pedia, mas no geral, assim, não tenho do que reclamar, sabe? Acho que o filme, ele é divertido, assim, no sentido de entretenimento, né? Acho que desenvolve bem a história dentro do tempo proposto. E é isso, eu dei 4 estrelas e acho que vale a pena dar uma conferida pra quem gosta aí de fantasias, né, com protagonistas fortes e tudo mais. E o segundo filme que eu assisti nesse mês foi O Pedido Irlandês, que foi aí uma nova comédia romântica estrelada pela Lindsay Lohan, na Netflix também. E também foi um filme que, assim, eu gostei, mas tiveram algumas coisas que achei que poderiam ter sido um pouquinho diferentes. Assim, é uma comédia romântica, né? Então tem algumas coisas que eu acho que pra narrativa de comédia romântica talvez tivessem funcionado melhores de outra maneira. Não vou falar pra não dar spoiler aí do filme em si, mas eu queria ter visto mais de algumas coisas e menos de outras, sabe? Então, enfim, assim. Mas achei que é um filme divertidinho, assim, uma comédia romântica bonitinha, assim, até. Eu dei 4 estrelas também. Pelo mesmo motivo, assim, acho que é legal, não é ótimo, mas assim, vale a distração, vale o tempo ali que você vai ficar assistindo. Então, se você ainda não assistiu e gosta de comédia romântica, talvez seja uma boa aí pra assistir. Mas então era isso, gente. Esses foram os lidos e assistidos do mês de março, um pouquinho menos do que dos outros meses. E, na verdade, a tendência agora é dar uma continuada sim, porque agora, né, eu já até expliquei no vídeo passado, com a rotina de aula e trabalho, agora vai ficar bem mais difícil eu ler ou assistir qualquer coisa, mas sempre vai ter alguma coisa pra comentar, então mês que vem eu volto aí pra comentar os lidos e assistidos de abril. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.